que eu faço pensando no bem de Cristo, eu faço para o meu semelhante, eu faço para aqueles que servem a Cristo e até mesmo para aqueles que não servem a Cristo. O primeiro amor é você colocar Deus no primeiro plano em tudo na sua vida. Muitos de nós que estamos aqui, irmãos, fomos chamados não para encher a igreja. Você não foi chamado para encher o templo. Você foi chamado para multiplicar. Você é um multiplicador. A palavra de Deus era clara. E ela vai dizer o seguinte: se eu estou vendo alguém andando por um caminho errado, e eu não alertar esta pessoa pelo caminho que ela está andando, eu serei culpado do sangue desta pessoa. Mas se eu alertar ele ou ela, e ela não me dá ouvido, eu não serei culpado do sangue desta pessoa. Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos quem é a igreja. Nós sabemos o que nós somos em Deus. E muitas das vezes as coisas da vida nos impedem a ser mais úteis para o Senhor. Obadias não temeu a morte, não temeu se ele ia ser mandado embora do emprego, ele temeu a Deus. E ele fez o que tinha que ser feito. Nós nos preocupamos com o trabalho, não tem que preocupar, pastor, tem. Nós nos preocupamos com um monte de coisas. E Deus, nós sempre deixamos Deus e as coisas de Deus, se der, se puder, se eu estiver disposto ou não, nós deixamos. Primeiro preciso cuidar das minhas coisas. Não é pecado você cuidar das suas coisas. Não é pecado, irmão, você cuidar das coisas que Deus te deu. Mas você precisa entender algo na tua vida. Nós precisamos entender algo na nossa vida. Para quê? Porque eu fui chamado. Qual é a razão do meu chamado? O que Deus me trouxe até aqui? O que estou fazendo aqui? Por que Ele me chamou? Simplesmente para me passar pelas águas e sentir-se salvo e achar que está tudo bem? Quando eu tenho esse sentimento de que eu estou salvo, que tudo está bem, e que os outros, que eles que se dão um jeito para a sua vida, e eu tenho que seguir a minha. Quando eu penso assim, o que eu sou, irmão? Que tipo de pessoa que eu sou? Eu tenho uma salvação. Fulano e Beltrano não tem. O irmão da igreja está meio desanimado. Ele sabe que tem que orar. Eu oro que ele não quer. Deixa eu cuidar da minha vida mesmo. O que eu sou? Eu sou egoísta. Eu sou um tipo de pessoa egoísta. Às vezes aquele irmãozinho fraco, ele não tem estrutura que você tem. Ele não passou o que você passou, e você tem estrutura. Ele não tem. Você tem a capacidade de ensiná-lo, de ajudá-lo, mas você não faz, porque você está preocupado com você. Quem está entendendo diz amém. Amém. Você está preocupado com você, com as suas coisas. E a coisa não aconteceu. Obadias se preocupou com ele? Com certeza. Obadias se preocupou com a vida dele? Com certeza. Obadias se preocupou com a família dele? Com certeza. Mas quando ele viu que ele tinha oportunidade de fazer alguma coisa, ele não duvidou. Ele fez. Nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Eu não sei qual é o teu chamado, irmão. Eu não sei para que Deus te chamou. Mas você sabe. Para que Deus te chamou. Para que Deus te ergueu e te levantou. Eu só sei uma coisa: Deus não levantou ninguém para ficar do jeito que está. Deus nos levantou para multiplicar. Aquilo que eu fiz, eu preciso passar. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu preciso passar. Amém, irmão? Amém, querido? Amém. Deus quer fazer obras na tua vida. Ele quer e deseja fazer obras na tua vida. Mas Deus, Ele só faz algo na minha vida quando eu der um passo. Se eu só ficar no sentimento, guardando aqui, nunca vai acontecer. Mas se eu der um passo, se eu agir, Deus vai agir. Como é que Deus cura uma pessoa? Quando eu oro com uma pessoa doente. Eu não curo, mas o Deus que eu sirvo cura.
Se eu nunca orar, nunca vai acontecer. Como é que eu sei que Deus revela? Quando eu não temo, entrego aquilo que Ele passou no meu espírito. E eu passo. E todas as vezes que eu passo, Ele sempre vai dar outra. Mas se eu retenho e não passo, sempre vai me faltar. Diga glória a Deus. Todos os dons, eles aumentam na medida que eu desenvolvo. Tudo que o Espírito de Deus nos dá só vai aumentar quando eu fizer. Deu para você entender? Como ser cheio do Espírito Santo? Você já se perguntou isso? Tem um batismo do Espírito Santo. Mas também existe uma passagem que diz para nós sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que Deus não dá o Espírito dele por medida. Deus dá o Espírito dele todo. Diga glória a Deus. Mas existe uma expressão: seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala isso. Quando Deus te deu o Espírito Santo, o Espírito veio sobre a tua vida. Mas para que os dons do Espírito e os frutos do Espírito se manifestem na tua vida, você precisa fazer. Você precisa desenvolver. Quanto mais eu faço, mais Ele vai me dar. Vocês lembram da multiplicação do pão? Ele apresentou e deu graça. Eram pães e peixe. Mas na medida que os discípulos andavam no meio das pessoas e rasgavam o pão e partiam peixe, o que acontecia? O peixe e o pão se multiplicavam. Todas as vezes que eles faziam o gesto, a maneira de cortar o pão, de partir o pão e o peixe, isso se multiplicava. Os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, irmão, eles são assim. Na medida que eu der, quanto mais eu vou receber. Deus não é Deus mesquinho e miserável. Deus, Ele nos dá com abundância. Mas as coisas de Deus só acontecem quando eu me movo. Eu preciso mover o Espírito. Um dos frutos do Espírito é o amor. Pastor, eu queria ser tanto uma pessoa que tem um dom, o fruto do amor, o fruto da fé. Eu queria tanto que Deus me desse. Ele já te deu. O problema é que ele está parado. O dia que você desenvolvê-lo, ele vai aumentar. O dia que você passar para frente, ele vai aumentar. Diga glória a Deus. O dia que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, e eles começaram a orar para as pessoas também recebiam. Porque quanto mais eles repartiam, quanto mais eles ensinavam, eles colocavam a mão, quanto mais eles tinham. A ponto de Pedro andar na rua e a sua sombra curar os doentes, irmão. Sabe por que muitas das vezes a igreja não cresce e não se desenvolve? Porque nós paramos e ficamos esperando para o outro. Você notou isso? Deixa para a pastora. Vamos deixar para o pastor. Vamos deixar para o obreiro. Mas quando nós chegarmos no céu, não tem pastor. Só existe um único pastor: Jesus Cristo, pastor de todas as ovelhas. Lá não existe obreiro, cooperador. Lá nós todos somos irmãos. Só vai existir uma diferença: o menor será mais honrado. E quem é o menor? É aquele que mais servia. Não é o que mais aparecia, mas o que mais servia. Diga glória a Deus. Deu para você entender? Deu para você compreender isso? A igreja cresce quando eu me desenvolvo, quando eu entrego o que Deus me entregou. Deu para você entender, irmão? Quando o pão era dado lá no Egito, em Israel, no deserto, eles tinham que comer no mesmo dia. Se eles deixassem para outro dia o pão, o que acontecia? Ele apodrecia. O maná apodrecia. Então eles tinham que comer naquele dia. O que Deus te deu, você precisa passar. Não esconda. Não retenha. Pastor, quando eu retenho, o que acontece? Quando eu seguro o que Deus está fazendo na minha vida, o que acontece, pastor? Ele tira até aquilo que você não tem. Esse é qual o problema? Que muitos crentes não entendem. Aleluia! Você pensa assim comigo: para que fazer a obra de Deus?
Já tem um monte de gente que faz a obra de Deus. Para que isso? Tem na rádio, tem no YouTube, tem no Facebook, tem um monte de gente pregando por tudo enquanto é lugar. Para que eu preciso fazer a obra de Deus se o povo não está nem aí? As pessoas ouvem aqui, sai do outro lado e ninguém tem como responder. Para que eu perder tempo? Obadias não pensou nisso. Obadias deu a sua vida para aqueles 100 anos. Não precisa preocupar com as pessoas. Se preocupe com aquilo que Deus fez, naquilo que você precisa fazer. Porque está escrito em Eclesiastes: lança o teu pão, né, sobre as águas, daqui a muitos dias você o achará. Lança o que Deus fez na tua vida. As coisas de Deus é retribuir para você ter mais. Nunca retenha o que Deus te deu. Sempre passa para o outro. Sempre passa para frente. Amém, irmão? Amém. Eu não sou melhor. Nunca diga eu sou melhor. Nunca diga eu sou especial. Não, você não é especial. Você não é melhor. Todos somos iguais. Aonde está a diferença? Naquele que simplesmente é humilde para passar para frente o que Deus está fazendo na vida dele. Aleluia. Deu para você entender? Se Deus está me abençoando em uma área da minha vida, escute isso aqui que é importante para você. Se Deus está me abençoando em uma área da minha vida, eu preciso arrumar um jeito, irmão, de fazer com que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, naquela área, e passar aquilo para frente. Porque quanto mais eu passar isso para frente, quanto mais aquilo na minha vida vai multiplicar. Deu para você entender? Entendeu isso aí? Glória a Deus. Deus está fazendo obra na tua vida sentimental. Ajuda outras pessoas que estão passando o mesmo problema que é o teu. Você vai ver você sendo mais honrado nessa área. Deus me curou de uma enfermidade. Eu orei e Deus me curou. Ajuda outras pessoas que têm o mesmo problema, não estão doentes. E usa aquela mesma fé que você usou pedindo a Deus para ser curado. E ora para aquelas pessoas para elas ser curadas. O que vai acontecer? Esse dom ele vai aumentar. E Deus vai multiplicar na tua vida. Amém, querido? Muitas das vezes nós temos na nossa mente que os dons de Deus é cura, revelação, pregar a palavra e cantar. É muito mais do que isso. Eu posso ser um conselheiro. Eu posso ser alguém que ajuda as pessoas. Eu posso ser uma pessoa que organiza a igreja. Por que a igreja é muito dispersa? Porque a igreja tem muitas pessoas de mente diferentes. Nós não somos iguais. Nem o nosso DNA, nem a nossa digital, nem a nossa mentalidade. Podemos ter gosto por algumas coisas iguais, mas a nossa mente é diferente. Tem pessoas que são mais interativas, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras que são mais duras, tem pessoas que falam direto e outras que já resguardam as suas palavras. Tem pessoas de tudo enquanto é tipo na igreja. Amém, irmão? E todo esse tipo de pessoas, elas precisam muitas das vezes de um cuidado diferente, de uma maneira diferente. Deus quer cuidar de todos e Ele cuida de todos. Diga glória a Deus. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho Samuel. Estava falando para ele: pega os jovens, conversa com Ian, Samuel, chama os jovens da igreja, reúne os jovens da igreja, porque o jovem se comunica com o jovem, a mente é diferente. Vocês notou que falta isso? Quando os jovens se unem para um propósito, por exemplo, para cantar, para louvar, para fazer alguma coisa, eles ficam mais animados. E através daquela união deles, aparecem mais jovens, mais pessoas vindo para a igreja. A mente começa a mudar. Mas se um ficar no canto, o outro ficar no outro canto, e ninguém fazer nada, vai ficar só nós. Amém? Se as irmãs se reunirem, uma conversar com a outra, na área sentimental, como ganhar um marido, se alguma tiver uma cabeça, uma ideia usada por Deus, dá a direção para a gente, vamos orar, vamos reunir, vamos fazer um propósito. As coisas começam a mudar. Se os homens tiverem mentalidade, se reunir, não vamos fazer isso, vamos para o monte, vamos buscar, vamos pedir Deus para nos dar graça e força. Quando a essa mentalidade, esse propósito
você nota que as coisas começam a fluir. Mas quando você depende de um, de dois, de três, não flui. Eu não vou fazer. Eu tenho muita ideia, Deus me usa. Eu tenho projetos, eu tenho plano, mas não vou fazer, senão vai dar confusão, vai dar problema. Tudo é debaixo da graça. As coisas de Deus, irmão, não dão confusão, mas as coisas do coração, de emoção, dá confusão. Mas quando é coisa de Deus, nunca dá confusão. Diga glória a Deus. Por que a igreja de Corinto estava confusa, estava cheia da confusão? Uns falavam em língua, outros profetizavam. Pastor, não era as coisas de Deus? Paulo então repreende os irmãos de Corinto. Por quê? Porque eles saíram do Espírito para andar na carne. Começaram a usar as coisas de Deus na carne. E o que acontece? A ordem cai por terra e vira desordem. Aí Paulo vai dizer o seguinte: Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Diga glória a Deus. A carne traz confusão, mas as coisas espirituais, elas trazem ordem. Nós temos crianças na igreja. Por que ninguém se interessa pelos adolescentes, pelas crianças? Por que ninguém fala no botão na frente? Eu tenho um desejo no coração de trabalhar com esses adolescentes, de trabalhar com essas crianças, de levar elas para Cristo. Irmão, nós temos tempo. Nós temos 2 cultos por semana. Nós temos tempo. Amém, irmão? Amém. Enquanto nós ficamos parados, a internet está ensinando eles. E eles estão perdendo a fé. Eles não creem mais em igreja, em Jesus que você crê. Eles vão porque você vão. Mas se tiver alguém com a mente fértil, cheio do Espírito Santo, com interesse nesses jovens, com interesse de levar esses jovens para Cristo, não é com interesse de parecer, não, é com interesse de ganhar esses jovens para Jesus, as coisas mudam. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia é clara em dizer: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque a maioria dos jovens estão deprimidos, querendo me matar, querendo fazer besteira na vida. Porque os filhos das trevas convencem eles para fazer coisa errada. Mas quando eles chegam na igreja, não tem a mesma disposição, os da fé, para levar eles para o caminho. A igreja não é um para lá nem um para cá. A igreja é todos unidos. Eu vou trabalhar para que todos cresçam. Não é assim que é a igreja? A igreja ela não tem partido. A igreja ela é única. Ela é do Senhor Jesus. Eu vou fazer para o bem comum, para o bem da igreja. Amém, querido? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deu para você entender? Amém. Obadias era um mordomo. Ele trabalhava no palácio. E ele fez a diferença. Glória a Deus. Ele fez a diferença. Oh, aleluia. Ele não só escondeu, ele sustentou. Muitas das vezes nós fazemos a obra pela metade. Já fiz, agora é com ele. Você fez pela metade, o Obadias não fez pela metade. Ele não foi irresponsável. Ele escondeu, ele sabia que eles precisavam comer. Por isso ele levou pão e levou água. Ele saía de madrugada, de noite, enquanto todo mundo dormia, enquanto os soldados cochilavam, ele levava o pão, ele levava a água. Você levou a palavra? Cuida. Você sabe que essa pessoa ela pode morrer, então cuida. Vá com ela até o final. Antigamente era assim, porque as coisas mudaram. A gente pegava um jovem para ir para a igreja, a gente ficava insistindo com ele, cuidando dele até ele se batizar. Depois que ele batizava, um monte, até ele receber o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, irmão, a gente já ficava sossegado. Porque sabíamos que agora ele estava tendo direção. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Hoje nós convidamos uma vez, se a pessoa veio uma vez, não voltou mais e desiste dela. Você não pode desistir. É o 100 profetas que o diabo está tentando destruir. Tem pessoas que você traz para a igreja e você não sabe. Mas aquele homem, aquela mulher que você trouxe será um futuro líder. Será alguém usado por Deus. Você foi usado para salvar ela, para salvar ele. E ele vai ser usado para salvar uma multidão. Então, para você entender, a tua oferta não é qualquer oferta. O teu dízimo não é qualquer dízimo.
Coloque isso na tua mente, no teu coração. Nós somos únicos. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amém, queridos? Amém. Que essa graça de Deus possa tomar conta. As coisas de Deus não trazem confusão, ela traz união. Ah, fulano não quer fazer, não vou fazer também. Ah, Beltrão falou isso não é igreja. Isso é carnais. Estão competindo entre si, vão acabar morrendo espiritualmente. Mas quem é o crente espiritual? Vamos unir. Vamos no mesmo propósito. Deus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Vamos ser úteis para ganhar vidas para Jesus. E as principais vidas são as suas famílias. Depois das suas famílias, são as almas que se cercam. Pessoas que você está vendo que estão morrendo, que estão sendo destruídas pelo sistema mundano. Corre atrás dessas pessoas. Lute por essas pessoas. Amém, igreja? Amém. Senão nós vamos ficar só. Se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. O crente tem que aprender a ser humilde. Eu, para me pregar a palavra de Deus, para você que faz alguma coisa na obra, você sabe o que eu estou falando. Você passou por muitas coisas. Você foi humilhado, falaram mal de você, te criticaram, zombaram, fizeram um pouco caro, te repreenderam no meio de todo mundo. Já passei por um monte de coisa. Se eu fosse carnal, eu tinha desistido. Mas o meu foco é Cristo. Glória a Deus. Todo cristão que é espiritual, ele sabe que a pessoa que se levantou contra ele está na carne do Espírito. Toda repreensão no Espírito, se você é espiritual, você recebe, você agradece a pessoa. Se você é carnal e a pessoa te repreendendo no Espírito, e você é carnal, você acha que a pessoa está carnal, e entra uma confusão. Mas todo homem e mulher espiritual, ele espera no tempo de Deus. Nós esperamos no tempo de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê ideias. Que Deus te dê planos. Que você desperte o dom de Deus que há em você. A minha alegria, a alegria de cada pastor, é ver os membros da igreja desenvolvendo, é ver eles crescendo. Eu não fico triste se alguém pregar. Se ele pregar melhor que eu fico mais alegre ainda. Porque eu entendi que eu consegui fazer alguma coisa para Cristo. Amém, irmãos? Se ele for mais usado que eu fico triste. Tem gente que fica com inveja. Fulano está sendo mais usado, tem mais gente na campanha dele. Irmão, eu fico alegre. É do fundo do meu coração, eu fico alegre. Porque você está ganhando alma para Jesus. Amém? Eu não tenho isso comigo, eu fico alegre, fico feliz de ver Deus usar você de verdade. Eu fico alegre de ver você ser um instrumento nas mãos de Deus, porque você vai ganhar almas para Jesus e tirar ela das mãos do diabo. Amém? Não tenha medo. Deixa Deus te usar. Se coloca sobre os teus pés. Deixa eu orar.